Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 26 de junho de 2025, e nosso devocional diário está na pequena carta que Paulo escreve a Filemon. No início da carta, ele já se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo, está junto com Timóteo, escrevendo ao amado Filemon, cooperador. Escreve também a Áfia e também a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Ele deseja, como tradicionalmente, graça e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Essa pequena carta é algo especial que nos foi deixado aqui no Novo Testamento. Paulo vai escrever, junto com a carta aos Colossenses, como comentamos ontem no devocional diário, esta carta e provavelmente enviá-la junto com Tíquico, para que ele entregasse ali a Filemon. Lembremos que junto com Tíquico, Onésimo foi junto com ele. Quem foi Onésimo? Paulo vai falar um pouco sobre ele aqui embaixo, mas antes disso ele vai elogiar Filemon, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, diz o versículo número 5. Paulo elogia a fé de Filemon e ele vai enviar essa carta para ele com grande alegria. Sobre Onésimo ele vai falar aqui embaixo, versículo 8. Ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Veja que no versículo 8, Paulo diz que ele poderia ter mandado Filemon fazer alguma coisa, mas ele prefere, como diz o versículo 9, pedir por amor para ele fazer o que está prestes a falar. E se apresenta como Paulo, velho, e também ali preso. E o pedido está aqui no versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Muito provavelmente, Paulo e Onésimo ficaram presos na mesma cela, ficaram juntos ali naquela prisão, e a partir disso, Paulo pregou o evangelho e Onésimo se converte ali. Onésimo, muito provavelmente, também é alguém que fugiu de Filemon e ainda deu algum prejuízo para ele. Aqui embaixo nós vamos ver Paulo falando para Filemon que se ele cometeu alguma coisa, que se ele ficou devendo alguma coisa para ele, era para pôr na conta dele. Olha o versículo 18. Se tem algum dano ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, diz o versículo 19. Paulo está ali assumindo a dívida de Onésimo, caso ele tenha essa dívida. Com certeza, esse Onésimo é um fugitivo e ali ele roubou alguma coisa, agora ele se converte e Paulo manda de volta. Os caminhos de Deus são especiais. Veja que Deus ele trabalha de maneiras bem complexas para salvar alguém, e agora, através ali de Paulo estar preso numa prisão longe de Colossos, ele encontra Onésimo, e Onésimo é alguém que conhecia um conhecido de Paulo, alguém que Paulo ele estimava e que estimava Paulo também, e agora ele manda ele de volta para que o evangelho pudesse ser cumprido. Ele diz aqui no versículo número 12, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, bem quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Paulo fala sobre isso aqui até os versículos dos versículos 12 até o 14. É interessante que Paulo falou, eu queria que ele ficasse aqui para me servir em teu nome, mais ou menos isso que Paulo quer dizer, mas ele diz, não, prefere fazer de acordo com que aquilo que Filemon queira fazer. Ele manda ele de volta, manda Onésimo de volta, o evangelho precisa ser cumprido. Vamos nos lembrar que Filemon, ele é um senhor de escravos, Onésimo é um desses escravos, e naquela época a escravidão era algo comum, era algo normal. Claro que com o passar do tempo, quando as sociedades foram entendendo o amor do evangelho, o amor de Cristo, essas coisas foram sendo desfeitas. Se você estudar a história, verá que a grande maioria, se não todas, as abolições de escravatura que houveram ao redor do mundo foram realizadas ali por cristãos que tomaram iniciativas para poder mudar esse quadro tão deplorável que é a escravidão, e graças a Deus ela não existe mais hoje em nossos dias, pelo menos de uma maneira explícita. Implicitamente sabemos que ainda há casos de escravidão pelo mundo afora, mas o evangelho foi que veio trazer essa transformação. E Paulo escreve essa carta confiando, diz o versículo 21, que na obediência de Filemon e sabendo que ele falar mais do que diz. E manda saudações finais. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, e ele cita aqueles nomes que ele citou, inclusive,
No final da carta aos Colossenses, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, cooperadores de Paulo, e termina desejando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Que carta especial, pequena, mas muito clara aos nossos dias, que nós também possamos entender que Paulo, assim como Paulo orientou a Filemão, nós também possamos fazer além daquilo que nos é mandado. Afinal de contas, se nós fizermos só o que nos é mandado, somos servos inúteis. Que nós possamos servir ao Senhor com grande alegria e fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e a paz do Senhor.